Olha eu de volta ao YouTube Space no Rio, todos aqui, todos os meus algozes. E conteúdo, o que tem? Cheia de novidades, fui para uma viagem rapidinha em Portugal para trazer um monte de novidades para vocês. Por enquanto vocês vão saber só do ajuste de contas que eu gravei lá, né, Gabriel? Quem você entrevistou? Eu entrevistei uma economista e um empresário português e eles falaram sobre empreender em Portugal e principalmente na área de inovação e projetos digitais. Você quer fazer um projeto digital, empreender lá em Portugal? Tô até rimando, né? Eu voltei de Portugal rimando as Não coisas. rima pode, mas tudo bem. Tá bom, né? Mas já é uma rima. Tá bom. Então, daqui a pouco no ajuste de contas. Vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O ajuste de contas hoje está em Lisboa e os meus convidados são Miguel, que entende tudo da área digital, Miguel é da Thumb Media, e a Bárbara, que sabe tudo de finanças pessoais e tem ajudado, inclusive, brasileiros a lidar melhor com dinheiro aqui em Portugal. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. O brasileiro, ele tem se interessado muito por Portugal, muitos brasileiros estão vindo morar aqui e os que estão lá estão olhando assim com uma perspectiva. Eu queria começar um pouco com vocês sobre isso, quer dizer, quais são os desafios, quais são os erros mais comuns que os brasileiros cometem na hora que vêm para Portugal? É difícil empreender em Portugal? Antes de mais, obrigada pelo convite. Empreender em Portugal não é difícil. O que eu acho é que, seja quem for, convém conhecer o mercado. Ou seja, qualquer empreendedor muitas vezes vai com tudo, mas não faz o seu trabalho de casa, que é perceber o mercado para onde estão a ir. Existem coisas que são muito diferentes do Brasil para Portugal. O ambiente económico é diferente. Nós temos, por exemplo, e puxando aqui um bocadinho para contexto económico, nós aqui temos taxas de juros muito baixas. Eu sei que no Brasil taxa Selic está a baixar, está nos 5%, aqui é zero. Para terem uma noção, não é? Isso é interessante, né? Porque financiamento de imóvel aqui é 1% ao ano. É uma coisa impressionante. E no Brasil estão vendo esse desafio também com a baixa das taxas. A baixa das taxas tem dois lados. Quando pega financiamento, é mais barato. Mas quando vai pôr poupanças no banco, também não dá nada, não é? Portanto, tem que procurar alternativas. E nós... Mas, Bárbara, você sabe que no Brasil a gente tem o seguinte, quando a gente, como as taxas caíram bastante, embora ainda sejam bem mais altas do que Portugal, quando você investe, você ganha pouco. Mas quando você toma dinheiro emprestado no Brasil, ainda é muito alto. Porque você tem um spread, embora as taxas básicas, a taxa básica de juros esteja baixa, o spread é muito alto. Sim. O custo para o tomador final no Brasil ainda é muito alto. É muito comum no Brasil tomar crédito no cartão de crédito com taxas. Nós aqui em Portugal e na Europa falamos muito em taxas anuais e não mensais, como no Brasil. E é muito fácil uma taxa ir 100, 200, até 300% de taxa de juros. Isso para um português é impensável. Para ter uma noção, uma taxa de juros aqui de 15% no cartão de crédito ao ano é alta. Ok? Portanto, o ambiente é diferente. Portanto, quando vem empreender, perceber aqui o ambiente, perceber a forma inclusivamente na área onde vão empreender, como é que funciona as relações, a parte do networking também é uma parte importante. Agora, facilidade, eu sei que às vezes pode não parecer, estou a fazer um esforço para falar cantando, né? Mas temos a língua, é uma grande vantagem. Em Portugal há muito boas competências. Em Portugal o nível de vida é incrível. Portugal foi considerado, os últimos dados, o terceiro país mais seguro do mundo, só atrás da Islândia e da Nova Zelândia. Estou a falar de duas ilhas, o que significa que em termos de território, de país de continente, Portugal é o país mais seguro do mundo.
Isso para o brasileiro é um ativo. Exatamente, eu ia dizer isso. Para o português, para nós, normal sempre foi assim, mas para o brasileiro isso é muito valorizado. E começa a haver cada vez mais brasileiros também interessados, porque muita gente, e sobretudo de renda mais alta, olhava para Miami. Miami é 10, 20, 30 vezes mais caro do que viver aqui. Você, se consegue ter uma vida em Miami, aqui tem uma vida de luxo, consegue ter uma vida com muito conforto, com muita qualidade e consegue investir e ter retorno em várias áreas. E a Bárbara é praticamente uma embaixadora, né? É verdade. Eu estou aqui, eu quero vir para Portugal também. É impressionante. Você lidera uma empresa que tem ajudado empreendedores na área digital. Sim, nós movemos muito na área do digital e o que eu tenho notado é que para quem quer investir nesta área, no digital em Portugal, há também muito espaço. Nós temos visto na área do desenvolvimento tecnológico muitas empresas muito interessantes a fazerem projetos e a desenvolverem startups que têm tido muito sucesso em Portugal e não só, no plano internacional, e, portanto, a própria natureza do povo português e a receptividade do povo português a tudo quanto sejam novas tecnologias, o digital, aquilo que é os primeiros avanços do ponto de vista de tecnologias de utilização pessoal, ou até mesmo ao nível de tecnologias mais para a indústria. Nós somos um povo que rapidamente adota, gostamos de experimentar coisas novas e gostamos de desenvolver coisas novas nessas áreas. Portanto, esta apetência tecnológica combinada com o crescimento e esta expansão do digital tem feito uma combinação muito interessante. E nós temos visto nos últimos 2, 3 anos tudo quanto é os negócios no digital a crescerem. Seja do ponto de vista da área onde nós nos movemos mais, que é a criação de conteúdo e a gestão de conteúdo no digital, seja a criação de negócios que vivem do digital, seja negócios pessoais, como é, por exemplo, eu que construo uma base de seguidores, não é? De pessoas que se interessam pelo que eu faço e, portanto, acabo por me tornar um influenciador digital, não é? E vocês cuidam de influenciadores? Quer dizer, vocês gerenciam essas carreiras? Exatamente. Portanto, uma das coisas que nós fazemos aqui é ajudar esses influenciadores ou esses criadores de conteúdo a canalizarem a sua atividade profissional para algo que seja também rentável para eles e, neste caso, através da utilização dos seus canais digitais e da comunicação que fazem para as suas audiências para marcas poderem também comunicar. Na área digital, você, na verdade, tanto faz. Se você está no Brasil, ou se você está em Portugal, ou se você está na Nova Zelândia, né? Você consegue... e aqui o custo é mais barato. Exatamente. O que se começa a assistir é Portugal consegue ser um hub para os autónomos e para os empreendedores digitais. Porquê? E eu ponho-me no lugar do empreendedor digital. Eu posso trabalhar em qualquer lugar no mundo. Então, se aqui tecnologia, nós temos banda larga, acesso à internet, temos das maiores penetrações a nível da Europa. Portugal é visto, e Lisboa, atualmente, tivemos a Web Summit, como o novo Silicon Valley, o novo Vale do Silício. É visto aqui em Portugal e temos aqui uma grande aposta por parte das tecnologias. Portanto, eu vou escolher um país que é seguro, que eu tenho uma ótima qualidade de vida, que eu tenho educação excelente, gratuita, de acesso gratuito, em que eu tenho saúde, uma rede de saúde que precisa das suas melhorias, mas isso é o nosso lado português, estamos cá, como é óbvio, mas para quem viaja muito sabe que nós temos saúde e cuidados de saúde de excelência num país que, apesar de ser deste tamanho, tem uma diversidade incrível, então há cada vez mais pessoas que se fixam aqui a trabalhar para o mundo. Nós estamos a falar de
ser porta de entrada para 500 milhões de europeus, porque nós estamos aqui na ponta e estamos para a Europa toda. Nós temos um potencial de 250 milhões de pessoas que falam língua portuguesa, porque nós entendemos bem o Brasil, não é? Nós vemos as novelas, parecendo que não, ajuda-nos em termos de fonética, e nós entendemos enquanto povo e temos relações muito estreitas. No caso do Brasil, e pode confirmar, não é, que o digital está muito mais à frente. E eu própria noto que no mundo de negócios, de business, as empresas até têm uma grande necessidade ainda de crescimento e de apoio no digital. E se os brasileiros estão um pouco mais à frente, trazer o seu know-how é uma mais-valia, tanto para o lado português como para o lado brasileiro. E há incentivos do governo para a atração desses investimentos? Sim, o Governo tem tido vários programas, seja em coordenação com a União Europeia, seja programas do Governo aqui em Portugal, para incentivar o investimento estrangeiro, e eu tive a oportunidade de estar em São Paulo o ano passado e estive lá numa ação da Câmara de Comércio Luso-Brasileira. E foi muito interessante ver a quantidade de investidores brasileiros que estiveram presentes. Alguns estudos de caso, já um deles precisamente na área do digital, de investimentos que estão a vir também para Portugal. Portanto, o que nós sentimos é que, e como dizia a Bárbara, nós, do ponto de vista do digital, estamos atrás do Brasil. O Brasil é um mercado maior e cresceu e amadureceu mais rapidamente e continua à frente. Nós aqui temos muitas mais oportunidades porque há ainda muito por fazer. E, portanto, alguém que queira vir trazer know-how, trazer investimento para desenvolver o mercado do digital em Portugal, terá aqui seguramente uma oportunidade. E depois tem a vantagem, lá está, de estar na porta da Europa, não é? Rapidamente daqui se chega com um voo de 2 horas e pouco a Londres, a Paris, a Berlim, a Munique, a Frankfurt, enfim, a Roma. Todas as grandes capitais europeias estão a uma distância de uma viagem relativamente curta de avião aqui. Portanto, acabamos por unir o melhor dos dois mundos, não é? Temos a facilidade da língua e, portanto, somos uma ponte interessante para quem entende o português. É verdade que é preciso habituar o ouvido, não é? Treinar o ouvido, mas quem chega a Portugal rapidamente faz essa ponte e depois tem toda a Europa à disposição para continuar a expandir oportunidades de negócio. É uma porta de entrada. Sim, e cá, voltando aqui à questão das competências, nós temos competências muito fortes. Quando eu digo competências, é as pessoas, como a nossa educação é muito boa, toda a gente fala inglês desde o primeiro ano, desde que tem 6 anos. É normal e é uma grande vantagem. Eu viajo muito e muitas vezes em conversa com pessoas de outros países e que vêm buscar recursos a Portugal exatamente porque qualquer português que tenha uma educação média ou universitária sabe inglês. E, portanto, mesmo em termos de parcerias para Brasil-Portugal, e eu sei que no Brasil o falar inglês não é tão comum como em Portugal, mas com parcerias com Portugal já não estamos a falar só da língua portuguesa, já abrimos para os 500 milhões porque abrimos para a Europa, não é? É quando nós juntamos as competências. Um é muito bom numa coisa, o outro é muito bom noutra. Se juntamos, crescemos, não é? Portanto, sozinhos podemos ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. A Bárbara tem uma empresa, a Money Lab, que ajuda brasileiros, portugueses, enfim, as pessoas a lidarem com dinheiro. E ela ensina crianças de 6 anos ou adultos de 96 anos. É isso mesmo. Você pega todo esse range aí para ensiná-los a lidar com dinheiro, sim, finanças pessoais. É verdade. As finanças pessoais são aqui, digamos, uma lacuna que existe não só, ou seja, é uma deficiência que existe em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo o mundo, não é? Todo mundo tem que lidar com o dinheiro. Nunca ninguém ensinou a nós como funcionam as taxas de juros, porque nem todo mundo tira economia, nem todo mundo tira gestão, mas todos nós vamos gerir com dinheiro, não é? E o que nós fazemos no Money Lab é dar essa formação, desde pequenininho até mais velhos, damos a executivos. Quais são os erros mais comuns quando se trata de dinheiro?
É muito engraçado fazer essa pergunta porque há diferenças entre erros de brasileiros e Portugal. Há muito. Porque nós temos clientes, porque uma das nossas áreas é o planeamento e coaching financeiro. Nós temos muitos clientes de Brasil. Por exemplo, uma coisa logo que um brasileiro, quando chega a Portugal, nota logo, além das taxas de juros. O brasileiro parcela tudo, não é? Em Portugal, nós não parcelamos nada, a gente parcela a casa, ponto, não é? Parcela a casa, o cartão de crédito, mesmo assim, em Portugal, usa pouco, não é? Então, E isso é uma taxa de 15% ao ano, né? Ou seja, o que se nota é que com o crescimento um bocadinho do acesso a crédito no Brasil, o brasileiro é mais descontrolado em termos financeiros do que o português. Ok? Ainda assim, existe... o português tem uma aversão maior a falar sobre dinheiro. Mas a postura é diferente. O brasileiro deixa para lá, né? Logo se vê. O português nem sequer fala. A gente não fala aqui de dinheiro. Mas o brasileiro é capaz de... Tem uma coisa boa. O brasileiro investe mais em si do que o português. Como assim? O brasileiro faz muito cursinho, online. O português não. O português foi para a faculdade, acabou a faculdade, tá bom. Acabou. A maioria, claro, não é? Mas eu estou a dizer a maioria. E é muito engraçado porque o brasileiro ainda é mais desenrascado do que o português. É verdade. O brasileiro dá sempre um jeitinho. Tem sempre um jeitinho. Para o bom e para o mau, não é? Mas é muito nosso. Quando eu digo nosso, é nosso de latinos, digamos assim, não é? De dar o jeitinho. Mas, ao mesmo tempo, consegue investir, como eu estava a dizer, investir mais em si, porque se tem um curso, se tiver que fazer... e faz... Aí é uma grande vantagem. E os portugueses verem isto vão me matar. Mas o brasileiro é mais empreendedor que o português. E quando eu falo empreendedor, o brasileiro gosta de fazer dinheiro. O português não gosta de fazer dinheiro? Não, a cabeça não pensa tanto como o brasileiro. O brasileiro está sempre a fazer renda extra. Vende aqui, faz a coxinha, faz aqui, está sempre fazendo coisa. O português não. Nem sequer pensa nisso. Tenho o meu emprego e eu digo, então vamos aumentar a renda. Como? Como? Então, não sabe fazer? Fazer o quê? Não sei, vai vender qualquer coisa. Mas o quê? Não sei. Você sabe fazer o quê? Arroz doce, não é? Pastel de nata, qualquer coisa. Vai fazer. Vai, faz bolo. Enquanto o brasileiro arranja negócio. Está sempre quebrando galho ali numa coisinha qualquer. E o português não. E isso depois é O brasileiro às vezes não tem a ordem, né? É tudo assim, falta a organização, falta a sistematização. Claro que estou falando genericamente, não é? Mas quando eu analiso assim o povo, se eu tenho um português e um brasileiro, engraçado, estamos a fazer análise, situação financeira semelhante, e eu digo, amigo, já cortamos todas as despesas, não dá mais, agora vamos fazer renda extra. O brasileiro começa logo com a ideia, vou fazer aqui, posso fazer hora extra. O português fica bloqueado. E isso é uma oportunidade. Porque o brasileiro consegue pensar mais fora da caixa do que o português. E eu acho que tem a ver com a parte cultural nossa. Os portugueses são mais organizados, mais metódicos. É o nosso fado também, não é? Mais de preto, mas eu tenho aqui o rosa para cortar, não é? Para puxar o astral. Mas enquanto o brasileiro tem este rasgo mais criativo. E eu acho que são dois povos que deviam estar ainda mais unidos. Esse é um ponto. Miguel, você acha que existe, que a gente tem muito para explorar aí nessa relação Brasil-Portugal em termos de negócios? Eu acho que sim. Os indicadores que nós temos, muito concretamente em relação ao conteúdo que nós trabalhamos no digital, o que nós vemos é que é muito fácil, por exemplo, sei lá, um canal de vídeo no YouTube, não é? Um canal de YouTube, conseguir ter uma audiência interessante e significativa aqui em Portugal. O inverso é um pouco mais difícil. A língua, o sotaque português é mais fechado, é mais difícil para um brasileiro entender. Mas o que nós notamos é que os canais de maior sucesso aqui em Portugal são aqueles que conseguem ganhar tração no lado do Atlântico. Então,
isso a mim indica-me que há oportunidade de aproximação. Seja trazendo criadores, neste caso do vídeo, no digital, trazendo criadores para Portugal, esta iniciativa do My News vindo a Portugal e conhecendo a realidade e levando um pouco desta realidade para a audiência do Brasil, e vice-versa, pegar nos criadores, naqueles que produzem o conteúdo aqui em Portugal, levar para o Brasil e aproximar e aumentar este intercâmbio. Os indicadores que nós vemos, os números que nós vemos, mostram-nos claramente que há aí muito espaço para crescer. E quando isso acontece, funciona. Seja do Brasil para cá, seja em menor quantidade de cá para o Brasil. Mas quando nós vemos aqui canais, no Brasil é relativamente comum nós encontrarmos um canal no YouTube que tem mais de 1 milhão de inscritos, não é? Aqui em Portugal é muito menos frequente, são poucos os canais. E o que nós notamos é que quando os canais ultrapassam um pouco esta barreira do 1 milhão de inscritos, é porque já começaram a ganhar tração lá do outro lado, no Brasil. Portanto, é uma oportunidade para eles. Obviamente que têm que pensar um pouco nisso também quando preparam a sua estratégia de conteúdo, quando têm que pensar que temas vão falar e de que forma vão falar. O próprio o português falado tem que abrir um pouco mais, tem que ser um pouco mais descontraído para poder ser melhor entendido, mas a partir daí há margem de progressão e há margem de crescimento. Agora, você tem espaço para o brasileiro vir para cá e montar seu canal aqui, onde ele vai ter custos mais baratos, acesso a tecnologias, mesmo que a audiência dele esteja no Brasil. Criadores no Brasil, muitas criadoras até mais no lado feminino, que preferem ir morar para Los Angeles, para Miami, ou seja, estarem fora do Brasil e ainda assim têm audiências de milhões que estão no Brasil. E isso não é um problema, faz parte desta economia global que nós vivemos e desta globalidade que nós temos hoje em dia. Eu posso estar na Austrália e estou a produzir o meu conteúdo e a minha audiência está no Brasil, ou está em Portugal, ou está nos países africanos de língua portuguesa, sem problema nenhum, não é? Isso é uma outra coisa interessante, né? Você expandir para os países de língua portuguesa, né? Você consegue aumentar a sua audiência olhando esses países, né? Claro, e eu acho que, e pegando aqui na questão das parcerias, isto está a acontecer aqui, eu acho que é muito bom e devia acontecer de parte a parte. Ou seja, termos não só os portugueses, seja criador de conteúdos, sejam empresas que convidam empresários. Por exemplo, se eu tenho uma empresa na área da tecnologia, vou convidar uns brasileiros, passar um tempo, estar ali um bocadinho de mentoria. Porquê? Porque o brasileiro vem para uma empresa portuguesa, vai conhecer muito da cultura europeia. Nós somos assim, mas calma, nós estamos na Europa, nós somos muito parecidos com os espanhóis, com os italianos, inclusivamente algumas coisas dos alemães. Porquê? Porque temos empresas alemãs aqui. Vamos ganhando uma cultura europeia. Portanto, um brasileiro que vem fazer um programa de mentoria dentro de uma empresa portuguesa está a conhecer e a integrar-se na cultura de negócios da Europa. A mesma coisa que para um português que vai para o Brasil, vai apanhar toda a América Latina, que é muito semelhante à forma de estar. Portanto, eu não percebo como não há mais. Portanto, venham, troquem, vamos fazer parceria, porque não faz sentido. O digital é maravilhoso porque nós podemos estar em qualquer sítio do mundo. Só temos a ganhar. Agora a gente vai ouvir o nosso colunista em Washington para saber como anda a economia portuguesa dentro da Europa. Olá pessoal, Otaviano Canuto falando de Washington para o canal My News. Vamos falar da economia de Portugal, onde a Mara está hoje, e um pouco sobre a zona do euro. Portugal deve crescer esse ano e o ano que vem um pouquinho acima da média da zona do euro, segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional e da OCDE. Construção e recuperação de investimentos, assim como o turismo, têm sido os principais fatores a explicar esse desempenho da economia portuguesa. A economia portuguesa vem apresentando também uma melhora muito forte nas suas contas correntes e nas suas contas públicas. A OCDE, inclusive, está projetando um déficit público para o ano que vem de 0%. A taxa de desemprego
esse ano tendo caído para 6,1%, deve manter uma trajetória de queda chegando a 5,6% no ano que vem. De onde vêm os riscos para esse desempenho português? É da própria zona do euro, onde esse ano a Alemanha escapou por pouco de uma recessão. A Espanha deve crescer algo em torno de 2,2% esse ano. A zona do euro tem sido atingida pelo quadro desfavorável na evolução do comércio mundial. Outra fonte de risco também é a possibilidade de uma saída desorganizada do Reino Unido da União Europeia, porque isso implicaria paralisia e choque sobre cadeias de produção e de comercialização entre o continente e o Reino Unido. Importante frisar como o desempenho de Portugal é notável, particularmente se levarmos em conta que a economia portuguesa esteve como um dos pontos centrais da crise da zona do euro, não muito tempo atrás, no início da década, e é interessante observar como, mesmo com a sucessão de governos, tem se mantido o compromisso com a recuperação do equilíbrio fiscal. Inclusive, o governo mais recente, autodenominado de esquerda, toca a esquerda com a mão esquerda na relação com o Congresso e nos anúncios de suas medidas de suporte ao emprego e ao crescimento, mas mantém a mão direita regendo o ajuste fiscal. Fiquem sintonizados. Portugal vive um momento bom. No passado, ele passou por momentos difíceis, de crescimento muito baixo, mas isso foi superado e hoje o momento econômico de Portugal é um momento bom. Tem havido, de facto, aqui melhorias. Portugal tem andado mais nos últimos anos aqui com não só o turismo. Portugal foi eleito o melhor país para visitar e tem merecido destaque a nível mundial. O turismo tem sido um bom motor, as exportações das empresas e também aqui a parte do imobiliário. Foi uma parte importante. Aliás, se calhar muitos brasileiros aproveitaram, os que não têm cidadania, aproveitaram o visto Gold, o Golden Visa, não é? Que tem não só a componente imobiliária, como também de investimento. Eu acho que se explora pouco a parte de investimento no Golden Visa e que vale a pena explorar isso. Mas Portugal está num bom momento económico, registra aqui de facto um abrandamento, mas totalmente em contraciclo. Aliás, o FMI foi buscar estes dados, estima que o crescimento no PIB do Brasil económico vai ser de 0,9%, ou seja... O Brasil está com uma dificuldade grande de retomar sua atividade com vigor. Passamos por uma recessão duríssima, e agora ainda temos muita dificuldade. Ou seja, Portugal tem conseguido, mesmo assim, num contexto europeu que não está fácil. Aliás, as taxas de juro, quando estão muito baixas, é exatamente um sinal que o que é que estamos a fazer? Em termos de política monetária, não vou entrar em aula de economia, mas estamos a estimular o consumo. Nós baixamos, o preço do dinheiro fica mais acessível para ver se a economia arranca. Pois, porque Portugal, não nos podemos esquecer, que está inserida na zona euro. Portanto, está inserido numa comunidade. Não somos nós que definimos a política monetária. No Brasil é o Banco Central do Brasil, aqui é o Banco Central Europeu. Não é diferente, portanto, somos muitos países, mas Portugal, mesmo quando esteve a haver um abrandamento económico na Europa, por estas particularidades que o país tem, temos conseguido superar. E vocês fizeram uma reforma da Previdência aqui. Com quantos anos se aposenta em Portugal? Neste momento, a reforma em Portugal está perto dos 67 anos. O que é que acontece? Isto possivelmente vai ter que mudar novamente. Vai ter que aumentar. Eles dizem que não, eles governam, eles são sempre eles, não é? Eles governam, os políticos, não é? Vão ter que mudar porque nós temos um problema de pirâmide etária. Ou seja, nós temos uma população envelhecida e nós vamos viver cada vez mais anos.
Aliás, eu estive há pouco tempo, quando estive nos Estados Unidos, foi muito engraçado perceber que a faixa etária que mais cresce é acima dos 90 e dos 100 anos. Incrível, quando nós já falamos de 100 anos, não é? Portanto, se nascem menos crianças e nós vivemos cada vez mais anos, é complicado nós sustentarmos as pensões no futuro. Portanto, Quer dizer que hoje em Portugal a aposentadoria é aos 67. Para mulheres? É para homem e para mulher. É igual. Aqui depois varia se trabalha no Estado, porque depende do número de anos já trabalhados, se tiver 40 anos, mas há penalizações pela reforma cada vez mais cedo, porque não é sustentável. Portanto, o que é que as pessoas têm que fazer? E pegando aqui já nas finanças pessoais, têm que, tal como no Brasil, tratar do seu complemento de previdência privada. Tem que ir também, tem que ser um pilar complementar para garantir que não vai ser o pobre do futuro, não é? Eu fui a Sintra conversar com um empresário que se aposentou e ganhou de presente um museu. A menos de 1 hora de Lisboa, um passeio pela história do jornalismo. No papel, no rádio, na TV e na era digital. Desde o tempo do Telex até a era das transmissões ao vivo. A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. Aqui é assim, tudo muito interativo. Mas onde eu toco? Ah, ok. Em cada espaço, uma reflexão. Nesta sala, a pergunta: a guerra mudou o jeito de fazer jornalismo ou foi o jornalismo que mudou o jeito de fazer guerra? Essa é uma das salas que eu mais gostei aqui do museu e ela fala sobre liberdade de imprensa. Sabia que só uma em cada 7 pessoas se beneficia de liberdade de imprensa? E nos últimos 10 anos, a liberdade de imprensa no mundo diminuiu? Meu guia foi Luiz Paixão Martins, criador do News Museum. Na verdade, um projeto que ele ganhou de presente dos colegas de trabalho quando se aposentou. O jornalista perdeu o poder que tinha no século XX. Por quê? Porque no século XX nós tínhamos um sistema mediático que era como se fosse uma grande quinta, com muros muito altos e com um portão de ferro fechado e à porta estava um jornalista. E o jornalista é que decidia o que é que entrava na quinta e o que não entrava. Qualquer pessoa sabe publicar. Propagar é o novo publicar. Eu acho que a grande arma que fica no jornalismo é a ética. Na área digital, Miguel, tem empreendedores que são, enfim, pessoas que se aposentaram e resolveram desbravar outros mundos? Sim, tem alguns, mas há muito a fazer aí. Aliás, o digital, lá está, tem a possibilidade de qualquer pessoa de qualquer idade poder começar a partilhar com o mundo, não é? Aquilo que acha, aquilo que sente. É um mito essa coisa de achar que o digital é para os nerds, jovens e tal. Completamente, sim. Qualquer pessoa, porque lá está, um jovem terá naturalmente uma audiência tendencialmente mais jovem. Uma pessoa de mais idade vai atrair uma audiência de mais idade. Uma pessoa de mais idade já tem um conteúdo, né? Pela experiência de trabalho, de vida, enfim, já tem várias possibilidades. Então, essa é uma área que pode crescer. Sim, completamente. Nós não temos ainda muitos casos de sucesso em Portugal de pessoas mais idosas que tenham iniciado, mas já começamos a ter, é interessante, que já começamos a ter alguns canais em áreas que até a mim me surpreenderam, como o gaming, por exemplo. É mesmo? Exatamente, ou seja, alguém que cria um canal na Twitch e no YouTube onde faz live stream
dos jogos que faz ele. E é um senhor com, eu diria, não sei a idade ao certo dele, mas eu tenho de certeza perto dos 70 anos. E é um senhor que está ali e está a viver aquilo com uma emoção e com uma intensidade muito interessante e lá está, que mostra que se as pessoas pensarem na sua idade de nessa nova etapa, né? Exatamente, e de repente podem criar toda uma nova atividade que pode ser muito interessante do ponto de vista da tal renda adicional, como do ponto de vista da ocupação do seu tempo, de uma forma útil em que eu estou a criar alguma coisa e eu estou a partilhar isso que estou a criar com o mundo, e tenho pessoas a ver, e tenho pessoas que me encorajam, e tenho pessoas que estão... Portanto, eu acho que é talvez das áreas que têm maior oportunidade de crescimento, são os criadores de conteúdo que vão falar para as audiências que estão precisamente à procura de algo, seja do ponto de vista do entretenimento, o que é que eu vou fazer, eu vou ver, e é interessante que quando nós olhamos para os grupos demográficos de tempo de visualização, por exemplo, no YouTube, um dos que mais cresce é o grupo com mais de 65 anos. Porquê? Porque nós vemos que as pessoas estão a deixar aquela atitude passiva de estar em frente à televisão e esperar o que a televisão vai dar, mas começam a ter dispositivos pessoais, seja tablets, seja smartphones, que ao toque de um dedo podem rapidamente ver aquilo que querem ver, seja no YouTube, seja noutras plataformas de conteúdos, e então essa mudança do paradigma de consumo de conteúdo está a alargar-se e a chegar a estas pessoas de mais idade. E é interessante que nós vemos que os jovens já lá estão. Eles estão a consumir conteúdo porque o fazem já quase nativamente. Este demográfico de mais idade está a chegar agora à plataforma e uma coisa interessante, eles vão querer ver conteúdo para a idade deles e ainda há muito por fazer aí. O que você diria para alguém que está pensando, fala assim, pô, tá aí, esse pode ser um caminho. Qual é a primeira coisa que ele tem que organizar na cabeça dele para empreender nessa área? Eu acho que ele tem que pensar primeiro em do que é que eu vou falar. E não pode ser algo que vá ser inventado ou criado. Tem que ser algo no qual ele esteja perfeitamente à vontade. Um exemplo muito simples. Se alguém foi um carpinteiro a vida toda, então ele não pode fazer um canal a falar de animais de estimação. Ou, quer dizer, até poderá, se for um hobby e ele tenha de facto aprofundado esse conhecimento ao longo da sua vida, mas o mais natural é ele falar, se calhar, sobre carpintaria, sobre, não sou carpintaria, mas tipos de madeira, tipos de formas de trabalhar a madeira, o que é que se pode fazer, técnica, enfim. E de repente ele pode criar um conteúdo com a sua experiência pessoal, com o seu conhecimento pessoal, com aquilo que o apaixonou a vida toda, e ele partilha isso com a sua audiência. Ou seja, e esse é o primeiro ponto, é o que é que eu vou falar. O que é que eu tenho domínio, né? Exato, o que é que eu domino, onde é que eu sou expert. E nós todos, de certeza que temos alguma coisa que nós dominamos. E, portanto, isso, se calhar, existe uma forma de converter isso em conteúdo, porque como eu conheço a carpintaria, de certeza que há muita gente que quer aprender mais sobre carpintaria. E então eu tenho alguma coisa para dizer e eu tenho um potencial público que me vai ouvir. Portanto, essa é a primeira coisa. O que é que eu vou falar? E depois, começar a fazer. E o começar a fazer, muitas vezes me perguntam que câmaras é que eu preciso de ter para fazer um vídeo, e a luz, e o estúdio, e eu digo, liga a câmara e fala. Não é? Porque você tem o conhecimento, né? Exatamente. O principal, que é o fundamental do conteúdo, está cá dentro. Não está na câmara, não está na luz, não está no estúdio, não está no... Não, está aqui dentro. Então, aqui é que eu vou colocar para fora. E isso é secundário. O que é importante é o que é que eu tenho para dizer. É encontrar o que eu tenho para dizer. Depois, é começar a filmar. E será um processo de aprendizagem. Os primeiros vídeos, se calhar, não vão ser os melhores, claro. Mas eu vou aprendendo e vou partilhando e vou recebendo feedback do público e continuo a melhorar, e é um processo de construção. Isto acontece no empreendedorismo, dar esta nota, que é ficamos à espera da altura perfeita. Então, camuflados por essa perfeição, nós sabotamo-nos e nunca avançamos. Fica procrastinando, né? Fica procrastinando porque ainda não tem a luz, ainda não está, isto ainda não está bem. Vai e faz e ajusta no caminho. Porque se fica à espera da altura ideal, nunca há altura ideal e nunca faz.
E aqueles que não pararam e que fizeram vão estar à frente quando eu entender que tenho as condições todas. Um dos canais de sucesso aqui em Portugal é de uma brasileira que conta, na verdade, o tema da Patrícia é contar como é vir morar em Portugal, quer dizer, usou a sua própria experiência. Então, gente, mãe de atleta acorda cedo, né? Olha só, tá tendo aqui no Jamor, que é um parque público que tem aqui em Oeiras, um torneio interescolas, né? Um frio que ninguém merece. E ainda para melhorar, começando a chover, quase invadindo o campo com medo do filho pegar pneumonia e de jogar na chuva. Gente, eu queria dar uma dica para vocês de uma pizzaria que se chama Marrecreu, aqui em Lisboa. A pizza mais cara tá 15 euros. E tem uns doces, olha que maravilha, meu Deus do céu. A Patrícia é sua cliente. Sim, nós trabalhamos com a Patrícia, começámos a trabalhar há uns 4 meses, creio eu. A Patrícia nos procurou para ajudá-la a crescer, a fazer crescer o seu canal no YouTube. E é um pouco isso que nós temos feito. E agora... E é um exemplo do que você falou, né? Quer dizer, o canal é ela contando a sua experiência de ter vindo morar em Portugal, né? Então, é mesmo isso, é alguém que viveu uma experiência de mudança, que se calhar muitas outras pessoas se encontram na mesma situação. Será que vou mudar do Brasil, vou sair do Brasil, para onde é que eu posso ir? Portugal é uma opção, sim, claro. Portanto, ela tem essa experiência. Tem a experiência de alguns anos já aqui, onde percebeu quais são os principais erros e como evitá-los, e, portanto, pode ajudar outros a fazerem isso. Oportunidades. Exatamente, oportunidades. E, portanto, e o conteúdo do canal da Patrícia vai muito no sentido de dar respostas às perguntas que as pessoas fazem. E depois há todo um trabalho a seguir a fazer, do ponto de vista aí mais, talvez, comercial, ou seja, através da Patrícia, há marcas que também querem alcançar a mesma audiência que a Patrícia alcança. Quer dizer, a Thumb Media ajuda a organizar o negócio. Sim, exatamente. Portanto, do ponto de vista do conteúdo, ajudamos a ajustar o conteúdo, a adaptar, ou seja, a otimizar, digamos assim, aquilo que as pessoas já estão a fazer e que estão a fazer bem, mas como estar melhor na plataforma, e depois, numa segunda fase, como incluir o aspecto comercial dentro do conteúdo. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu espero voltar aqui muitas vezes. Eu acho que realmente tem muita coisa para ser feita aqui nesses dois países, né? Esses dois países juntos vão dominar a Europa, né? É verdade. O mundo! Muito obrigada. Obrigado.